Imaginem só. A guerra que deveria acabar com todas as guerras está nos seus últimos suspiros. Falta apenas uma semana para o silêncio tomar conta das trincheiras. Para milhões, é o prenúncio do regresso à casa, o fim do pesadelo. Mas para um jovem, um poeta cuja voz estava apenas a começar a ecoar, o tempo estava a esgotar-se. Esta é a história trágica e poderosa de Wilfred Owen, o poeta que morreu na linha da frente, 7 dias antes do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Wilfred Edward Salter Owen nasceu em 1893, num mundo que ainda não conhecia o horror industrializado da guerra. Desde cedo, a sua paixão era a poesia. Ele idolatrava os grandes poetas românticos, como John Keats, e sonhava em deixar a sua própria marca no mundo literário. Ele não era um soldado nato, era um sonhador, um artista, um homem sensível que se sentia mais à vontade com uma caneta na mão do que com uma arma. Mas a história, como bem sabemos, tinha outros planos. Quando a Grande Guerra eclodiu em 1914, a Grã-Bretanha foi tomada por uma onda de patriotismo. Jovens de todo o país alistaram-se em massa, convencidos de que era uma aventura gloriosa, um dever para com o rei e a pátria. Inicialmente, Owen não partilhou desse fervor. Ele estava em França, a trabalhar como tutor de inglês, e observava o conflito com uma certa distância. Mas a pressão social e o peso do dever acabaram por falar mais alto. Em 1915, ele regressou à Inglaterra e alistou-se no exército. A sua formação militar transformou o jovem poeta num oficial, segundo-tenente Owen. Em janeiro de 1917, ele foi enviado para a frente de batalha em França. E foi aí que a sua percepção da guerra mudou para sempre. A realidade das trincheiras não tinha nada de glorioso. Era um inferno de lama, ratos, piolhos, o cheiro constante da morte e o som ensurdecedor da artilharia. Numa das suas primeiras experiências, Owen e os seus homens ficaram presos em terra de ninguém durante dias, num buraco de bomba, rodeados pelos corpos de camaradas. Noutra ocasião, ele ficou soterrado pela explosão de um morteiro e permaneceu inconsciente durante dias. Estas experiências traumáticas deixaram-no com o que na altura se chamava shell shock, o que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. A guerra quase o quebrou. Em maio de 1917, ele foi considerado clinicamente instável e enviado para o Hospital de Guerra de Craiglockhart, na Escócia, um lugar especializado no tratamento de oficiais com traumas de combate. E foi aqui, neste refúgio inesperado, que ocorreu um dos encontros literários mais importantes do século XX. Owen conheceu outro poeta-soldado que estava a ser tratado lá, Siegfried Sassoon. Sassoon já era um poeta aclamado e um crítico feroz da guerra. Ele viu o talento bruto nos poemas de Owen e incentivou-o a canalizar a sua experiência traumática para a sua escrita. Sassoon disse-lhe para escrever com mais realismo, para não romantizar o horror, mas sim para o expor na sua crueldade nua e crua. Foi um momento de viragem. Sob a mentoria de Sassoon, a poesia de Owen floresceu, atingindo uma maturidade e uma força impressionantes. Foi durante este período que ele escreveu alguns dos seus poemas mais famosos, obras que se tornariam pilares da literatura de guerra. Poemas como Dulce et decorum est, que descreve vividamente um ataque com gás e desmáscara a velha mentira de que é doce e honroso morrer pela pátria. Ou Anthem for Doomed Youth, que pergunta que sinos podem tocar por aqueles que morrem como gado nos campos de batalha. A sua poesia não falava de glória, mas de sofrimento, de camaradagem e da perda devastadora de uma geração inteira. Ele deu voz aos soldados, aos homens comuns cujo sacrifício era muitas vezes ignorado ou romantizado. Apesar dos seus traumas e da sua nova postura anti-guerra, Owen sentia um profundo dever para com os seus homens. Ele não conseguia ficar em segurança em Inglaterra enquanto os seus camaradas continuavam a lutar
e a morrer em França. Contra o conselho de Sassoon, ele tomou a decisão de voltar para a frente de batalha em agosto de 1918. Ele sentia que precisava de estar lá para testemunhar e continuar a dar voz àqueles que não podiam falar. De volta à França, Owen liderou os seus homens com uma coragem notável. Em outubro de 1918, ele liderou um ataque a uma posição alemã fortificada e, pelos seus atos de bravura, foi postumamente condecorado com a Cruz Militar, uma das mais altas honrarias do exército britânico. O poeta sensível tinha se tornado um líder respeitado e corajoso. E então, chegamos a novembro de 1918. A guerra estava claramente a chegar ao fim. As negociações de paz estavam em andamento. O armistício era iminente. No dia 4 de novembro, apenas 7 dias antes do fim oficial da guerra, a unidade de Owen recebeu ordens para atravessar o canal de Sambre-Oise, em França. Era uma das últimas grandes ofensivas da guerra. Enquanto liderava os seus homens na tentativa de construir uma ponte flutuante sob fogo intenso de metralhadoras inimigas, Wilfred Owen foi atingido e morto. Tinha apenas 25 anos. A sua voz, que tinha encontrado a sua força máxima no meio do caos, foi silenciada para sempre. A ironia trágica desta história atinge o seu clímax uma semana depois. No dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, os sinos de todas as igrejas em Inglaterra começaram a tocar, celebrando o fim da guerra, o armistício. Foi precisamente nesse momento, enquanto a nação celebrava, que um telegrama chegou à casa dos pais de Owen, em Shrewsbury. A sua mãe, Susan Owen, recebeu a notícia da morte do seu filho amado, enquanto os sinos da paz ainda ecoavam pela rua. Uma alegria universal, transformada numa dor privada e insuportável. Wilfred Owen não viveu para ver a sua própria fama. A maioria dos seus poemas só foi publicada postumamente, em 1920, graças aos esforços do seu amigo Siegfried Sassoon. Hoje, ele é considerado um dos maiores poetas da Primeira Guerra Mundial, talvez o maior de todos. A sua obra mudou a forma como vemos a guerra, despindo-a de qualquer romantismo e mostrando a sua verdadeira face. A Pity of War, a pena da guerra, como ele próprio a descreveu. A sua morte, tão perto do fim do conflito, encapsula o desperdício trágico e sem sentido da guerra. Ele não era apenas mais um número entre os milhões de mortos. Era uma voz única, um talento extraordinário que foi ceifado cedo demais. A sua história lembra-nos que por trás de cada estatística de guerra há uma vida, sonhos, potencial e uma família de luto. A história de Wilfred Owen é um lembrete poderoso de que a arte pode florescer nos lugares mais sombrios e que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa de ser dita. A sua poesia continua a ser um testemunho eterno do sofrimento humano e um apelo à paz que ressoa até aos dias de hoje. A sua vida foi curta, mas o seu legado é imortal. Obrigado por assistirem e por dedicarem um momento para lembrar a história deste incrível poeta. Se gostaram deste vídeo e querem conhecer mais histórias fascinantes como esta, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar e subscrever o nosso canal. Até a próxima!